Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. A gente vai hoje falar a respeito de depreciação acelerada. Então já tem um exemplo aqui completo de depreciação acelerada, mas eu vou começar a falar desde o início como funciona a depreciação acelerada, onde é que está a legislação falando de depreciação acelerada. Então, primeira coisa, o que é a depreciação acelerada? A gente precisa ir lá no decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, e lá ele vai falar para a gente no artigo 323 que, em relação aos bens móveis, poderão ser adotados em função do número de horas de operação os seguintes coeficientes de depreciação acelerada: um turno de 8 horas, um inteiro; 2 turnos de 8 horas, um inteiro e 5 décimos; e 3 turnos de 8 horas, 2 inteiros. O que isso significa? Se a fábrica, por exemplo, eu já vi muito isso em fábrica, tá? Então, se a fábrica trabalha em mais de um turno, a indústria, a fábrica trabalha em mais de um turno, ou você, por exemplo, é uma transportadora, você pode utilizar a depreciação acelerada. Por quê? Porque digamos que uma fábrica trabalha em horário comercial, né? Geralmente de 8 às 17. Então você trabalhou um turno só. Se você é uma fábrica que trabalha, por exemplo, 2 turnos, são 16 horas por dia que as máquinas funcionam, você concorda que o bem está sendo desgastado mais rápido? Se a fábrica funciona 24 horas, são 3 turnos, a fábrica não para. Em alguns países tem montadoras de veículos que trabalham os 3 turnos. Eu lembro que eu conheci uma intercambista sul-africana e os pais dela trabalhavam na fábrica de veículo e eles trabalhavam no turno da noite. Então, algumas fábricas em alguns setores ou em alguns momentos em que o mercado está aquecido, eles vão trabalhar aí mais de um turno. Então, o bem vai se desgastar mais rápido e, consequentemente, eu posso aí, se eu tiver uma depreciação contábil separada da depreciação acelerada, não for as mesmas taxas, eu posso utilizar essa depreciação acelerada, esse desgaste do bem mais rápido, a meu favor para reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O que é? Isso é a depreciação acelerada. No artigo 324, o que a gente tem é a depreciação acelerada incentivada. Então, o que ele fala lá no artigo 324? Com a finalidade de incentivar a implantação, a renovação ou a modernização de instalações e equipamentos, poderão ser adotados coeficientes de depreciação acelerada que vigorarão durante certo prazo para determinadas indústrias e atividades. Então, eu estou lá desenvolvendo um novo produto, tenho um projeto de desenvolvimento tecnológico, eu estou modernizando as minhas instalações. E aí o que ele fala? A cota da depreciação acelerada, ela corresponde ao benefício que constituirá exclusão do lucro líquido e excluída no LALU. O que ele quer dizer para a gente? Esse valor ele exclui da apuração e controla-se na parte B. Então, a legislação está dizendo que essa depreciação acelerada incentivada,
ela é uma diferença temporária. Ou seja, eu vou ter um descasamento entre o que eu registro na contabilidade e o que eu posso utilizar na minha apuração para diminuir a base de cálculo, mas eu controlo isso em parte B. Então, ele diz o seguinte: isso não pode ultrapassar o total do bem. Então, se o meu bem, eu coloquei aqui no exemplo um bem de 30 mil reais, eu não posso ter ali uma depreciação acelerada superior a 30 mil reais. Então, eu vou excluir de forma acelerada até o limite do valor do bem. Muito bem. E aí, a partir do momento que na legislação, na apuração, eu já excluí todo o bem, eu começo a adicionar, vou mostrar passo a passo como faz isso. Primeiro eu estou lendo a legislação, para daqui a pouco a gente fazer passo a passo isso. Então, quando for excluído o total do bem, a gente começa a adicionar o que já foi excluído de forma acelerada. Então, eu vou aí ter a depreciação acelerada e a depreciação acelerada incentivada. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês na prática de como isso vai funcionar, tá? Então, a gente precisa ter em mente, tá? A gente precisa ter em mente que eu vou... Ah, e outra coisa, e se no meio do caminho eu vender o bem? Então eu vou colocar aqui algumas observações para a gente ter em mente. Observações. 1. Não pode depreciar acima do valor do bem. Então precisa ter cuidado para não depreciar o valor de depreciação acelerada deverá ser excluído e na apuração e controlado em parte B. Depois de totalmente depreciado, o valor excluído de forma acelerada deverá ser adicionado. 4. Se o bem for baixado, se o bem for baixado por alienação, for baixado ou alienado, o valor controlado em parte B deverá ser adicionado. Então, essas são as principais observações aí que a gente tem que ter para não fazer besteira na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos lá. Pensando aqui, agora dando a explicação prática. Essas são as principais observações. Então, vamos aqui agora ter uma explicação prática. Digamos aqui que eu tenho um veículo. Ah, outra coisa, a legislação diz que essa depreciação ela só pode ser em relação à minha atividade, tá?
Então, as empresas que exerçam simultaneamente atividades comerciais e industriais poderão utilizar o benefício em relação aos bens destinados exclusivamente à atividade empresarial. Então, se for bem que é usado de forma administrativa, que não é utilizado na atividade fim, não pode ter. Então, eu vou fazer depreciação acelerada incentivada de todos os meus bens? Não. Só o que está relacionado à minha atividade fim. Tá? Isso é muito importante, porque o pessoal, então eu sou uma fábrica, vou sair acelerando a depreciação de tudo. Não. Só o que é depreciação do custo. O que é de outros setores que não é da atividade fim, não pode ter, tá? Artigos 323 e 324 tratam aí do tema. Muito bem. Então, vamos lá. Eu não posso... Então, aqui é da minha... Vou colocar aqui a atividade fim pra gente não se esquecer. Muito bem. Então, vamos ao nosso exemplo prático, tá? Eu tenho aqui um veículo relacionado à minha atividade fim, que ele tem uma depreciação contábil de 10 anos. Eu entendo que a depreciação desse veículo é ali de 10 anos, contabilmente. Mas, para fins fiscais, então eu vou utilizar uma taxa de 10% ao ano. O veículo está no valor de 30 mil, 10% ao ano, 3 mil. Ao final de 10 anos, ele estaria totalmente depreciado na contabilidade. No fiscal, eu tenho uma depreciação de 20% ao ano. Então, para fins fiscais, o meu veículo estaria totalmente depreciado em 5 anos. Ou seja, quanto que eu posso diminuir da base de cálculo do meu imposto de renda e contribuição social? 6 mil por ano. Ao final de 5 anos, o veículo estará totalmente depreciado para fins fiscais. Então, aqui totalmente depreciado para fins contábeis. E aqui totalmente depreciado para fins fiscais. Para fins tributários, né? Para ficar mais bonito. Muito bem. Como é que funciona isso? Contabilmente, eu tenho aqui lá no meu ativo não circulante, imobilizado, o custo de aquisição. Quanto que eu paguei por esse veículo? 30 mil. Lembrando que o veículo é registrado sempre pelo custo histórico. O quanto eu paguei por ele. Ah, mas agora a tabela FIP está valorizando veículos novos, seminovos. Vou lá atualizar no valor do meu veículo. Não existe previsão legal para isso, tá? Então, se eu paguei 30 mil, vou registrar 30 mil. Se eu paguei 100 mil, vou registrar 100 mil. E aí, o que eu contabilizo todo ano? Débito de depreciação como despesa, na verdade não é despesa, né? Porque se é atividade fim, é custo. Débito de depreciação no resultado, a custo, porque eu estou falando de atividade fim. E crédito de depreciação acumulada, que é a conta redutora do ativo imobilizado lá que eu estou lançando o meu veículo. Então, eu tenho aqui o lançamento por ano de 10% ao ano. Comecei aqui no nosso exemplo em 2016, terminei em 2025. E eu vou acumulando na contabilidade 10% ao ano. Então, eu faço um lançamento contábil de R$3.000 todo ano.
E na depreciação lá no meu valor acumulado na minha contabilidade, o que eu vou ter? 3 mil, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Em 2025 eu vou ter um veículo que vale 30 e uma depreciação acumulada de 30, ou seja, contabilmente ele já está totalmente depreciado, não tem valor nenhum. É por isso que eu sempre digo que o pessoal de tributário tem que entender de contabilidade, senão vai fazer besteira. Então eu expliquei aqui a movimentação do contábil, o lançamento contábil e como ele funciona lá na contabilidade. Ótimo, agora vamos vir aqui para nossa... exemplo prático na DRE e na apuração, como é que funciona. Digamos aqui que em 2016 eu tinha uma receita de 70 mil, eu tinha um custo de 100 mil e além disso eu separei aqui a depreciação para visualizar de 3 mil. Então eu tenho um lucro antes do imposto de renda de menos 33 mil, ou seja, eu tive um prejuízo. O que a legislação diz? Que eu posso usar 20% ao ano, 6 mil. Quando eu contabilizo 3 mil reais desse veículo, quanto que ele impacta a minha apuração? O meu lucro contábil, 3 mil reais. Mas quanto que a legislação permite que eu use? 6 mil reais. Eu já tenho 3 mil reais lançado como custo aqui de depreciação na contabilidade. Eu venho aqui na apuração e excluo mais 3 mil reais. E assim eu terei 6 mil reais afetando a minha apuração. Uma coisa muito, muito importante. Ai, mas se esse ano aqui eu tive prejuízo, eu posso pegar essa exclusão de 6 mil, de 3 mil aqui e não lançar em 2016 e lançar em 2017, porque em 2017 eu tenho base positiva e aí eu teria menos tributo para pagar? Não. Por quê? Porque contabilidade eu tenho que observar o princípio da competência. Então, se ele diz que eu uso 6 mil ao ano, eu vou ter 3 mil na contabilidade e excluir 3 mil da apuração, independente se minha base está positiva ou negativa. Eu não posso ficar fazendo gerenciamento de resultado. Ou seja, não, aqui tem prejuízo, então eu vou pegar esse resultado aqui e jogar para o ano seguinte para diminuir a base do ano seguinte. Isso se chama gerenciamento de resultado. Não pode ser feito. Então você vai lançar 3 mil reais na contabilidade e vai excluir 3 mil da apuração, independente se sua base está positiva ou não. Ok? Então aqui eu tive prejuízo, né? Eu lancei na contabilidade 3 mil e excluí mais 3 mil porque eu tenho direito de excluir 20% ao ano. Venho aqui e controlo em parte B. Vamos controlar em parte B aqui. Vamos controlar em parte B, só um minuto aqui. É porque eu queria... Tá, eu vou colocar aqui porque vai ficar gigante, né? Mas tudo bem. Então eu venho aqui, ó, no parte B do LALUR e do LACS, que eu não vou controlar só no imposto de renda, eu vou controlar também na contribuição social. Depreciação acelerada, né? Incentivada. Eu tenho aqui lançamento, é uma exclusão, então é um crédito, tá? Se é uma exclusão, é um crédito. O que eu vou lançar aqui? A minha depreciação a crédito, porque eu estou excluindo
da base de cálculo. R$3.000. Então, vamos lá. Eu depreciei 3 contabilmente, mas na apuração poderia ser 6. Então, na DRE eu lancei 3 e eu excluí na apuração 3 para poder ficar com 6 afetando minha base de cálculo. Tive prejuízo no primeiro ano. Venho aqui, lanço a débito, porque prejuízo é devedor. Lanço a débito esse prejuízo e, como eu estou excluindo a depreciação, lanço a crédito a depreciação acelerada, que eu excluí da apuração para chegar nos 6.000 que eu posso depreciar. Bom, feito isso, controlei, excluí, controlei em parte B. Vamos para o segundo ano. No segundo ano, eu contabilizo aí mais 10% de depreciação e excluo novamente 6.000. Excluo novamente 3.000 para ter o impacto de 6.000 na base de cálculo. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho 6.000 afetando a base de cálculo do meu imposto de renda. Então, eu venho aqui e lanço em 2017 mais 3.000 que eu estou fazendo a depreciação acelerada. Ok? Então, eu estou fazendo a depreciação acelerada. Então, quanto que eu já tenho acumulado aqui que eu lancei só na minha apuração? 6.000. 2016, 2017. Paralelo a isso, peraí, eu tive uma base de cálculo de R$14.000. Bom, R$14.000, 30%, 4.200. Venho aqui, tiro 4.200 da minha apuração, tenho uma base de cálculo de 9.800. Muito bem, então eu excluí da apuração, controlei em parte B. Vou aqui, já vou puxar até para os outros anos, né? Pra gente, falta mais um aninho. Muito bem, vamos aqui então para 2018. Digamos que em 2018 eu tive 130.000 de receita. Tive aqui 90 de custo. Mais a minha depreciação, porque a minha depreciação ela é linear. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 3.000. Eu tenho 3.000 que eu lancei na contabilidade, mas eu posso excluir 6 para fins tributários. Então, eu excluo mais 3.000, venho aqui, controlo em parte B. Então, acumuladamente, ó, já excluí mais R$3.000, acumuladamente eu tenho R$9.000. Chego aqui, eu posso, tenho base positiva de R$34.000. Vou fazer o quê? Vou baixar aí, vou compensar meu prejuízo fiscal. Então, vamos lá. Receita Federal, ainda tenho 21.600 para utilizar, né? Então, o que vai acontecer aqui em 2018? Eu excluí 3.000, controlei em parte B. Vamos para 2019. Eu tive um faturamento de R$140.000, um custo de R$100.000, a depreciação ela é linear. Então, eu excluo aqui novamente 3.000. Minha base de cálculo é de R$34.000. Não, tá muito igual. Peraí, deixa eu colocar aqui, senão vai confundir.
Minha base de cálculo é 44 mil reais. Posso compensar 30% da base de cálculo? A gente tem um vídeo e tem um podcast só falando de prejuízo fiscal. Posso, porque eu tenho 21.600 de saldo ainda. Então, usei aqui 13.200, tem uma base de 30.800. Venho aqui, o ano de 2019, controle em parte B. Ó, acumulado eu tenho 12 mil reais agora. No ano de 2020, tive uma apuração, uma receita de 160 mil, tive um lucro de um custo de 115, tenho aí uma depreciação linear, tá vendo? De 3 mil reais. Minha base de cálculo, vou lá, excluo 3 mil reais, porque eu posso excluir 3 mil reais. E quanto que eu poderia compensar da base de cálculo? 11.700, que é 30%. Mas eu tenho 11.700 para usar? Não. Eu só tenho 8.400. Então, quanto que eu poderia usar da minha base de cálculo? 30%, que é 11.700. Não tenho 11.700, vou usar os 8.400, que é o que eu tenho de saldo. Então, zerou aqui o meu prejuízo fiscal. Não tenho mais saldo de prejuízo fiscal para utilizar. Outra coisa importante, no ano de 2020, quanto que eu já depreciei do meu bem? Ah, vem aqui 2020 e coloca a depreciação acelerada, né? 3 mil reais. Beleza. Quanto que eu já depreciei contabilmente? 15 mil reais. Quanto que eu já excluí na minha apuração? 15 mil reais. Qual é o valor do meu bem? 30 mil reais. Então, para fins tributários, esse bem já está totalmente depreciado. Por quê? Porque eu lancei 15 mil através da contabilidade e 15 mil excluindo da parte B, excluindo da parte A da apuração. Ou seja, a minha apuração, ela já foi afetada em 30 mil reais, que é o valor do veículo. Então, eu cheguei aqui no limite do que ele fala, que é o valor do bem. Então, 30 mil reais já afetou a base de cálculo do meu tributo. Então, ó, já tenho 15 mil aqui na parte B. Ele diz que quando já está totalmente depreciado, o que eu começo a fazer? O que eu excluí da apuração, eu vou começar a adicionar. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Em 2021, digamos que eu tive um faturamento de 155, aí eu tive um custo de 110, lancei aqui 3 mil reais. Quando eu lanço 3 mil reais da depreciação, minha base de cálculo, ela estaria sendo afetada em 3 mil reais, mas eu não já depreciei totalmente para fins fiscais? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa depreciação que está na parte B e eu vou excluir essa depreciação. Eu vou excluir da parte B e adicionar na parte A. Ou seja, eu tenho 42 mil de lucro. Quando eu adiciono essa depreciação, eu tenho 45 mil de lucro. O que isso significa? Significa que a depreciação contábil
significa que a depreciação contábil não vai afetar a minha apuração. Por quê? Porque se eu lanço um custo de 3.000 e eu adiciono 3.000, o resultado é 0 na minha apuração. Então, quando eu tiro da parte B, adiciono na parte A, eu anulo o efeito da minha contabilidade. Anulo o efeito na apuração, tá? Vamos ao segundo ano. No segundo ano, 140.000 mais 100.000 de custo, 3.000 aqui de depreciação. Novamente, quando eu lanço a depreciação, meu lucro é de 37. Quando eu venho aqui e adiciono tiro da parte B e lanço na parte A, ó, meu resultado é de 40. Então, eu lancei um custo na contabilidade, mas eu adicionei aqui na apuração, tirando da parte B, então eu tiro o efeito desse lançamento contábil na minha apuração. Por quê? Porque ele já foi totalmente depreciado para fins tributários nos 5 primeiros anos. Bom, vamos para o ano de 2023. 145.000 de faturamento, 105 de custo, 3.000 de depreciação. Aí eu de novo vou lá e tiro da parte B, adiciono na parte A, para tirar o efeito. E aí eu tenho o resultado de 40.000. Agora em 2024, 150 de faturamento mais 115 de custo, lanço a depreciação na contabilidade. Eu tenho 32, vou novamente aqui, ó, tiro da parte B, adiciono na parte A. E não vou ter, então, o efeito na base de cálculo. E no último ano aí, quando completa 10 anos, né? Eu tenho aí, 1, 2, 3. O que eu vou ter aqui, ó? Ó o meu lançamento. Se eu juntar a depreciação dos 10 anos, agora em 2025 é que eu tive 30.000. Lembra que a contrapartida é no ativo? Então, eu tive 30.000 de depreciação. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui da parte B e vou adicionar na parte A. O que vocês vão perceber aqui? Olha o movimento, agora que o exemplo está completo. Olha o movimento. Eu tive 15.000 na contabilidade nos 5 primeiros anos, mais 15.000 sendo excluído na apuração nos 5 primeiros anos. Ou seja, para fins tributários, 30.000 em 5 anos. Só que eu não terminei de depreciar na contabilidade. Então, o que eu faço? Eu continuo depreciando por mais 5 anos na contabilidade. Só que esse depreciação da contabilidade, ele não pode afetar a minha apuração, porque esse valor que estava aqui de 5 anos, eu já antecipei e excluí na minha apuração. Então, esse valor que eu continuo aqui na contabilidade, ele já veio aqui, ó, ele já foi usado nos 5 primeiros anos. Só que eu controlei em parte B. O que eu vou fazer? Vou tirar da parte B e vou adicionando na parte A. Então, aqui eu tenho um lançamento de despesa, aqui eu tenho uma adição. Qual é o meu efeito na apuração? 0. Por quê? Porque eu lancei na contabilidade, mas eu adicionei. Então, eu diminuo o lucro contábil em 3.000, mas eu adiciono 3.000 e aí eu afeto o efeito no meu lucro fiscal é 0.
Então, contabilmente, eu levo 10 anos para depreciar os 30 mil reais. Fiscalmente, perceba que eu excluí 15 mil, eu adicionei 15 mil. Qual é a questão aqui? É só uma... Ai, gente, me fugiu a palavra. Mas é só uma diferença de tempo. Eu excluo aqui 15 mil ao longo de 5 anos e adiciono os 15 mil. Por quê? Porque existe uma diferença entre o prazo de depreciação contábil e o que eu posso fazer no meu fiscal. Então, toda vez que vocês tiverem diferenças entre toda vez que vocês tiverem diferenças aí de depreciação acelerada, é isso que a gente precisa fazer. A gente exclui, quanto eu estou lançando na contabilidade? Quanto que a legislação tributária permite? Eu excluo, controlo em parte B. A partir do momento que o bem está totalmente depreciado para fins tributários, eu começo a tirar da parte B, adicionar na parte A para anular o efeito do que continua sendo contabilizado para chegar no total depreciado na contabilidade. Agora um último exemplo aqui para gente. Ele diz o seguinte: se o bem for baixado ou alienado, o valor controlado de parte B deverá ser adicionado. Então ele traz essa informação para a gente aqui, de que se o bem for baixado, ele precisa ser... se o bem for baixado, o que vai acontecer? Eu preciso baixar esse bem, tá? Eu preciso tirar isso da parte B. Bom, deixa eu só olhar aqui. Deixa eu lembrar aqui onde é que está essa informação. Não. Sim. Ele diz lá no artigo 501. A parcela de depreciação anteriormente excluída do lucro líquido para fins de apuração do lucro real deverá ser adicionada na apuração do imposto de renda no período de apuração em que ocorrer a alienação ou baixa do ativo. É o artigo 501. Vou colocar aqui, né, que a gente tem que olhar em conjunto com o artigo 501. Né? 501. Então vamos fazer aqui. Peraí, deixa eu trazer o artigo 501 para cá também. Porque essa informação, ela é muito importante pra gente. E aí, pra gente finalizar, eu vou dar um exemplo de, e se eu alienar o bem, vender o bem antes do prazo total de depreciação? Digamos aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Não sei, eu vou criar mais um exemplo. Vou pegar esse exemplo, mas mostrando só a questão da baixa, tá? Então vamos... Acho que eu vou colocar aqui do lado mesmo. Vamos ver se não vai dar ruim, né? Vou pegar aqui. Colocar aqui do lado. Vamos ver se... deixa eu só pegar a depreciação aqui. Tá, coube na mesma tela. Então tá bom. Porque aí é bom que a gente compare. Então, digamos aqui que eu tenho uma depreciação de 5 mil por ano. Aqui eu tenho a depreciação de 3 mil por ano. Beleza. O que ele fez aqui? No final do 5º ano, eu já tenho o bem totalmente depreciado para fins fiscais. E aí, o que ele resolve fazer? Ele resolve vender o bem, tá? Ele resolve
ele resolve vender o bem, que é a baixa ou alienação. Então, vamos lá. Eu tenho um bem totalmente depreciado para fins tributários. Eu lancei aqui a parte contábil, 3 mil por ano, e lancei 3 mil, excluí 3 mil por ano da minha apuração. E aí, no ano de 2021, esse bem já está muito desgastado, porque eu usei muito, eu resolvi dar baixa no bem. O que eu vou fazer? Se eu baixei o bem, se eu vendi em 2021, você concorda que esse bem não existe mais? Então eu vou ter que pegar, se esse bem não existe mais, eu vou ter que pegar o saldo que está na minha parte B e adicionar ele todo de uma vez na minha parte A. E assim eu vou chegar em 15 mil de depreciação ao longo dos 5 anos e 15 mil lançado de uma só vez em 2021. Por quê? Porque esse bem não existe mais. Ah, então digamos que eu vendi em 2022, não foi 2021. Lancei 3 mil em 2022. Vendi o bem em 2021, lancei 3 mil. Vendi o bem em 2022, venho aqui, lanço o saldo todo e não tenho mais saldo aqui. Então lembre-se, e gente, cuidado, porque depreciação você tem que controlar bem a bem, item a item. Então eu tenho dois exemplos aqui. Um que é, eu depreciei totalmente no fiscal, mas eu continuo com bem. Então eu vou adicionando até acabar o final de 10 anos, porque eu continuei com esse bem ao longo de 10 anos. Já aqui o segundo exemplo não. Eu depreciei tudo em 5 anos, mas resolvi baixar o bem por desgaste, porque está obsoleto ou porque eu vendi. E aí, no ano em que eu baixar o bem, eu tenho que pegar tudo que tinha de saldo e adicionar de uma vez só na apuração. Por quê? Porque esse bem não vai existir mais. Não faz sentido eu continuar adicionando 3 mil de um bem que não existe. Ok? Então, era isso, a depreciação acelerada, incentivada. Era isso que eu queria trocar uma ideia com vocês, para vocês entenderem na prática como isso funciona, qual é o impacto, como isso fica na contabilidade, como isso fica na apuração. Se você escutou até o final, alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para entender? Ficou confuso? Bom, enquanto isso, se você escutou até o final, convido você escutou no podcast, seguiu lá, tá no YouTube, convido você a se inscrever no YouTube, a seguir no podcast, compartilhar, curtir, comentar, para ajudar o canal a crescer. Serão 10 aulas de lucro real, de vários temas aí, e inclusive lucro real anual. Comecei a falar de lucro real trimestral, estou falando de algumas particularidades e vou começar a falar de lucro real anual também. Lá para as 2 últimas aulas, de repente 3 últimas aulas, eu vou falar de lucro real anual. Então, obrigada pela presença, obrigada pela participação. Vou encerrar a gravação e espero vocês na nossa 6ª aula para falar de lucro real.